Vamos dar prosseguimento na leitura da Lei nº 2.378, de 29 de dezembro de 1992. Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 63. Conceder-se-á ao funcionário licença. 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para a atividade política. 5. Prêmio por assiduidade. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. Para desempenho de mandato classista. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 64. Poderá ser concedida a licença ao funcionário por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência do funcionário foi indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 dias, podendo ser prorrogada por até 90 dias, mediante parecer de junta médica, e, excedendo estes prazos, sem remuneração. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 65. Poderá ser concedida a licença ao funcionário para acompanhar cônjuge ou companheiro, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 66. Ao funcionário convocado para o serviço militar será concedida a licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o funcionário terá até 30 dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 67. O funcionário terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Primeiro, o funcionário candidato a cargo eletivo que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 15º dia seguinte ao do pleito. Segundo, a partir do registro da candidatura e até o 15º dia seguinte ao da eleição, o funcionário fará jus à licença, como se em efetivo exercício estivesse. Terceiro, na hipótese de conflito a legislação federal específica prevalecerá sobre o estabelecido nas normas precedentes. Seção 6. Da licença prêmio por assiduidade. Artigo 68. O funcionário, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração integral. Artigo 69. Ao funcionário, ao invés do gozo da licença, é facultado optar pela conversão da mesma em tempo de serviço, contado pelo dobro, para efeito de aposentadoria. Artigo 70. No caso do falecimento do funcionário, as licenças-prêmio já adquiridas e não gozadas, serão convertidas em pecúnia, em favor dos beneficiários da pensão. Artigo 71. Não se concederá a licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo, 1. Sofrer penalidade disciplinar. 2. Afastar-se do cargo em virtude de a. Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração. b. Licença para tratar de interesses particulares. c. Condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva. d. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único.
As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada falta. Artigo 72. O número de funcionários em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 73. A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Primeiro, a licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou no interesse do serviço. Segundo, não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término do anterior. Seção 8. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 74. É assegurado ao funcionário o direito à licença para o desempenho de mandato em entidade classista oficialmente reconhecida, com remuneração integral. Parágrafo único. A licença terá duração igual à do mandato. Capítulo 5º. Dos afastamentos. Seção 1. O afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 75. O funcionário poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, para o exercício de cargo em comissão, função de confiança, ou mesmo incorrendo qualquer dessas hipóteses. Parágrafo único. O afastamento será a prazo certo, fixado no respectivo ato quando não ocorrer a investidura em cargo em comissão, podendo, nesse caso, ser com ônus ou não para o município. Seção 2. Do afastamento para o exercício de mandato eletivo. Artigo 76. Ao funcionário investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo. 2. Investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 3. Investido no mandato de vereador. A. Havendo compatibilidade de horário, poderá continuar no exercício, com direito à percepção das vantagens pessoais. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe, todavia, facultado optar pela remuneração. Seção 3. Do afastamento para estudo no exterior. Artigo 77. O funcionário não poderá ausentar-se do país para estudo oficial, sem autorização prévia do prefeito. Primeiro, a ausência não excederá a 4 anos e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Segundo, ao funcionário beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Capítulo 6º. Das concessões. Artigo 78. O funcionário fará anualmente, a 30 dias consecutivos de férias, a serem gozadas conforme escala rigorosamente organizada pelo chefe da repartição do exercício. 1. Por 1 dia, para a doação de sangue. 2. Por 2 dias, para se alistar como eleitor. 3. Por 8 dias consecutivos em razão de a. Casamento. b. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e menor sob guarda ou tutela. Artigo 79. Será concedido horário especial ao funcionário estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 80. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público, inclusive o prestado às Forças Armadas. Artigo 81. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos,
considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Artigo 82. Além das ausências ao serviço previstas nesta lei, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de 1. Férias. 2. Exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidades dos poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. 3. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. 4. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, exceto para promoção por merecimento. 5. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 6. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento. 7. Licença. A. A gestante e a paternidade. B. Para o tratamento da própria saúde, até 2 anos. C. Para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento. D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E. Por convocação para o serviço militar. 8. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Artigo 83. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 1. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. 2. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do funcionário com remuneração. 3. A licença para atividade política. 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público. 5. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Parágrafo único. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 84. É assegurado ao funcionário o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 85. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 86. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 87. Caberá recurso. E do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Primeiro, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Segundo, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 88. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão. Artigo 89. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido e reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 90. O direito de requerer prescreve. E em 5 anos, quantos aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 2. Em 120 dias, nos demais caos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 91. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 92. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao funcionário ou a procurador por ele constituído. Artigo 93. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 94. São deveres do funcionário: e exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. V. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 95. Ao funcionário é proibido: e ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Ou por resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. V. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. X. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefício previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usuras sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 96.
ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Artigo 97. O funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 98. O funcionário vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 99. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 100. A responsabilidade civil decorre de ato considerado omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário, somente será liquidada, nas formas previstas nos artigos 38, 39 e 40, na falta de outros bens, que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 101. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao funcionário, nessa qualidade. Artigo 102. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 103. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 104. A responsabilidade administrativa do funcionário será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 105. São penalidades disciplinares. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição de cargo em comissão. 6. Destituição de função comissionada. Artigo 106. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 107. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 93, incisos I a 8, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 108. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Primeiro, será punido com punição de até 15 dias o funcionário que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Segundo, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base, de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Artigo 109. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o funcionário não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo
110. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física, em serviço, a funcionário ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 93. Primeiro, verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Segundo, provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver recebido indevidamente. Terceiro, na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercida em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 111. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 112. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 113. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 108, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 114. A demissão ou destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 108, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-funcionário para nova investidura em cargo público do município pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal funcionário que for demitido do cargo em comissão por infringência do artigo 108, incisos e, 4, 8, 10 e 11. Artigo 115. Configura abandono de cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 116. Entende-se por inassiduidade habitual a falta que ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante um período de 12 meses. Artigo 117. O ato de imposição da penalidade mencionará, sempre, o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 118. A imposição das penalidades disciplinares caberá: 1. Ao prefeito ou presidente da Câmara, nas hipóteses do artigo 103, incisos 3 a 6. 2. Pela autoridade designada no regimento interno de cada repartição, nas demais hipóteses. Artigo 119. A ação disciplinar prescreverá: 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Segundo, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Essa segunda parte da nossa leitura termina por aqui. Na descrição do vídeo tem o link para a terceira parte. E não se esqueça de seguir nosso canal e dar like no vídeo.